Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Maurício Novaes de Geografia e no vídeo de hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre geomorfologia. E para falar de geomorfologia de uma forma muito clara para vocês, que tal a gente discutir hoje o que viria a ser os agentes externos do relevo ou as chamadas forças exógenas? Para a gente entender um pouquinho mais e melhor como funcionam, essas forças exógenas e de que forma acontece o modelado na superfície terrestre, trago para vocês a definição de intemperismo e de erosão. O intemperismo acontece toda vez que uma rocha sofre ou um processo de desagregação ou um processo de decomposição. Lembrando que o intemperismo ele pode ser químico, físico ou biológico. O intemperismo químico normalmente principalmente ele acontece em função da ação da água sobre a rocha, que ao longo do tempo vai decompondo os minerais que compõem essa rocha. Nunca é demais lembrar que toda rocha é um agregado natural formado por um ou mais tipos de minerais. E aí um dado importante, uma informação importante para o seu vestibular. Isso cai muito em prova, gente. É normal, é comum a associação correta entre o predomínio do intemperismo químico sobre as rochas de um lugar e esse local apresentar um clima mais úmido, ou seja, você ter maiores índices pluviométricos. A mesma coisa acontece quando nós falamos do intemperismo físico. O intemperismo físico ele já acontece em função da variação de temperatura. Quando está mais quente, a rocha se dilata. Quando a temperatura está menor, a rocha ela se contrai. Esse processo ao longo do tempo de dilatação e contração da rocha vai provocar uma desagregação dessa rocha. E em ambientes de clima mais seco, de clima árido ou semiárido, é comum, pode acontecer de haver como um principal tipo de intemperismo, o intemperismo físico. Ou seja, a variação de temperatura em ambientes cuja amplitude térmica diária vai ser maior, o intemperismo físico ele ser o mais relevante em relação aos demais. Temos ainda o intemperismo biológico. Esse pode ser provocado, por exemplo, por algum micro-organismo ou por algum fungo que se instaura junto a uma rocha. Isso pode provocar ao longo do tempo uma variação, uma alteração na composição da rocha. Ou também um exemplo clássico que aparece muito é a questão das raízes das árvores, que podem crescer e de encontro a uma rocha provocar a quebra, a fragmentação aí dessa rocha. E a erosão? Queridos, a erosão vai ser um processo de deslocamento do sedimento que foi intemperizado e eu lembro a vocês, que a erosão ela pode acontecer, esse deslocamento pode acontecer em função da ação da água, do vento, do gelo, Os próprios seres vivos também têm uma participação nesse processo, mas em especial a água, o vento e o gelo se destacam. E aí entra em campo o que a gente chama de erosão pluvial, fluvial, marinha, eólica e glacial. Atenção a esses termos e é fundamental que vocês pesquisem depois quais são as principais consequências e formas de relevo que são produzidas a partir da ação desses tipos de erosão. Então, recapitulando, quando eu falo em erosão pluvial, quem atua é a chuva sobre o relevo. Quando eu trabalho com a erosão fluvial, cuidado para não confundir o pluvial com o fluvial. Pluvial, chuva. Fluvial é a ação dos rios, tudo bem? A erosão eólica, quem promove a atuação, é o vento. A erosão marinha vai ser fruto, na verdade, da ação dos mares e oceanos sobre o relevo de um lugar, em especial, uma forma de relevo situada no litoral, uma área costeira. Temos a erosão glacial. Essa erosão glacial é provocada pela ação do gelo, em ambientes onde você tem a formação de geleiras. É um OBS importante, gente. Via de regra, as geleiras elas estão encontradas em lugares onde o processo de precipitação na forma de neve é maior, é superior ao seu degelo, ao seu derretimento. Então você tem um processo de erosão, onde nós vamos ter um clássico momento onde o material intemperizado, o sedimento, ele vai ser retirado. Então é tudo processual, você tem um processo. Primeiro você vai ter o desgaste da rocha, a fragmentação da rocha, a desagregação ou a decomposição. Aí você tem um sedimento sendo gerado. Desse sedimento você vai ter o deslocamento fruto do processo erosivo e é óbvio que é importante você conhecer toda a região, ou uma região onde o processo erosivo ele acontece, para você determinar, definir bem qual for o agente responsável por aquele tipo de erosão. E lembro a vocês, para concluir esse vídeo, que o processo de intemperismo e erosão ele é concluído com o transporte e com a deposição desse sedimento, que foi primeiro intemperizado e depois erodido. Então é como se fosse, na verdade, uma cadeia. Primeiro você tem, primeiro ao mesmo tempo, você pode ter isso acontecendo simultaneamente. Intemperismo, erosão, o transporte e a deposição de um sedimento em um determinado lugar. Galera, geografia física é um assunto fundamental para o seu vestibular. Estudem, leiam o máximo que vocês puderem, façam questões e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos, continue com o Geodicas. Forte abraço, hein?